pode assistir esse vídeo na velocidade 2, que é só o final que importa. Filosofia é inútil, pelo menos se a vida não tiver sentido. Agora, a vida não tem sentido? Essa parece uma pergunta bem filosófica. Bom, como provavelmente a gente vai continuar vivendo por um tempo ainda, a gente vai continuar precisando da filosofia, porque talvez você não tenha notado, mas a filosofia faz parte do seu dia a dia e das decisões que você toma ou que tomam por você toda hora. A gente acabou de passar 3 anos discutindo questões essencialmente filosóficas todos os dias e você provavelmente nem notou. Quer um exemplo? As vacinas. Pensa assim. Quando se estuda, desenvolve e testa uma vacina, a gente está falando de ciência. Quando se aplica ou indica o uso dessa vacina, a gente está falando de medicina. Mas e quando a gente debate se essa vacina deveria ser obrigatória? Aí a gente está falando de filosofia, nesse caso mais especificamente de ética. Beleza, mais um exemplo? Quantas vezes você ouviu alguém falando de liberdade de expressão esse ano? Vale tudo ou tem que ter limite? Qual é esse limite? Quem define o limite? Por que tanta gente finge que leu Popper e explica errado o paradoxo da tolerância? Pois é, esse é mais um debate filosófico. Na Idade Média, a igreja escolhia o que você podia falar. A Terra é redonda e gira ao redor do Sol? Nananina não, fogueira. Jesus é meu pastor e nada me faltará? Perfeito! Depois de séculos assim, só ali pelo iluminismo que a gente começou a abrir espaço para esse debate sobre poder falar coisas controversas, porque a igreja e os reis foram perdendo o poder pouco a pouco. Mas mesmo assim, ainda foi um longo caminho até a democracia, que é outro tema central da filosofia. E nesse ano que passou, a cada 10 frases, pelo menos 5 tinham a palavra democracia ou alguma derivação dela. Mas será que a TEF underline antifascista democrática e o seu Clóvis patriota pelo menos sabem o que é democracia? A democracia surgiu na Grécia Antiga, em Atenas, bem antes da Idade Média, uns 2.500 anos atrás, mas era uma democracia bem diferente e menos inclusiva do que a de hoje em dia. E olha que a gente não tá nem perto de uma democracia perfeita. É uma longa e lenta batalha. Aliás, muita gente se assusta quando descobre que boa parte dos filósofos ao decorrer dos séculos foram contra a democracia, inclusive os famosos por defenderem a liberdade, tipo Voltaire e Locke. É justamente por isso que é tão importante entender o contexto em que eles estavam inseridos. Voltaire e Locke viviam em monarquias, e a única ideia de democracia que eles conheciam era de uma tentativa que deu, entre aspas, errada, uns 20 séculos atrás na Grécia. Hoje em dia o que a gente mais vê é esse uso do pensamento de alguns filósofos pop sem uma contextualização adequada. Sabe aquele famoso estoicismo aplicado a finanças, né? Pois então. E quem nunca ouviu aquela carteirada de que Deus existe porque tal filósofo acreditava em Deus? 15 séculos atrás. Se é pra chutar o contexto lá pra longe, é melhor dizer logo que existiram mais filósofos que acreditavam em Deus do que filósofos ateus. Só que se a gente trouxer o contexto de volta, por muito tempo Deus era meio que obrigatório, ou você acreditava ou você era cancelado no Twitter, só que na versão medieval que envolvia tortura, prisão e churrasco de ateu. O ateísmo e o agnosticismo só começaram a ficar dominantes ali pelo século XIX e XX, com o avanço da física, da biologia e, óbvio, da liberdade de expressão. Aliás, já que a gente falou em Deus, tá aí mais um tema filosófico que voltou com tudo. Deus existe? Qual Deus? Aquele que andava sobre a água ou da cabeça de elefante? O que é Deus? Mas também, olha essas perguntas. Talvez filosofia realmente seja inútil. Pra que ficar fazendo tanta pergunta? Talvez seja muito melhor viver longe de debates, longe da política, longe desses problemas e levar uma vida tranquila fora dessa sociedade doente. Pois então, você já ouviu falar sobre Epicuro? Um cara lá mais de 2.000 anos atrás que teve essa mesma ideia e fundou uma escola filosófica com esses princípios chamada epicurismo. Talvez ele possa te ajudar. A verdade é que no final, e graças a Deus, ou Zeus, tanto faz, tá chegando no final, bem ou mal a filosofia é meio que onipresente nas nossas vidas. Você pode tentar descobrir tudo na raça, na prática, opinar sem estudar, debater sem entender, gritar em vez de argumentar? Pode, mas aí seria bem melhor se você simplesmente ou então você pode aproveitar a maior promoção que eu já fiz do curso Essência da Filosofia. Finalmente chegamos no que importa, na divulgação da promoção do curso. Vamos lá.
Bom, para quem ainda não conhece o curso, é óbvio que eu vou explicar, porque foi só para isso que eu fiz o vídeo. O curso Essência da Filosofia é o único curso de filosofia do mundo que tem as aulas literalmente desenhadas. É basicamente uma introdução à filosofia passando por todos os filósofos mais importantes da história. São mais de 2.500 anos condensados em aulas descomplicadas, didáticas e animadas. Esse é exatamente o curso que eu queria que existisse quando eu estava na faculdade de filosofia, simplesmente porque é muito filósofo, muito livro, muito conteúdo, muita ideia nova. A própria faculdade não consegue dar conta de boa parte dos grandes filósofos. E claro que o currículo depende de qual faculdade a gente está falando, mas só para você ter uma ideia, é normal um graduando nunca ouvir falar dos estoicos, ou de Nietzsche, ou de Albert Camus, e quase todo mundo sai da faculdade totalmente perdido na cronologia, no contexto histórico e com vários buracos no conhecimento. Talvez seja por isso que, apesar do curso Essência da Filosofia ter sido feito para qualquer pessoa, mesmo quem não tem a menor ideia de como começar a estudar filosofia, a gente tenha tantos alunos que são graduandos e até professores de filosofia. O que só me faz lembrar que por muito tempo eu me perguntei por que ninguém fez um curso assim. Parecia uma ideia perfeita, mas aí o tempo passou e como ninguém fez, eu resolvi fazer. E agora sim, eu entendi por que ninguém tinha feito. Dá muito trabalho. Para cada aula tem que pegar dezenas de livros, artigos, enciclopédias, dicionários filosóficos e condensar em um texto, depois passar por revisores e mais revisores para garantir que todas as informações estão corretas, depois ainda narrar, desenhar e animar esse texto, para finalmente entregar para o aluno uma aula perfeita de 8 a 20 minutos com o essencial do filósofo em questão. Mas uma coisa eu garanto, essa é sem dúvidas a melhor introdução que eu poderia imaginar ao mundo da filosofia. É o melhor jeito de entender os pensamentos dos principais filósofos, como eles influenciaram e ainda influenciam as nossas vidas, qual a aplicabilidade das ideias, qual filósofo veio antes e qual veio depois, quem respondeu a quem, em que contexto eles estavam inseridos, etc. Como vocês sabem, normalmente o curso custa R$ 577, o que já é bem abaixo do preço de mercado. Ainda mais levando em conta que são 70 aulas, uns 4 anos de pré-produção e mais ou menos 2 anos de produção. Mas nesse final de ano, eu decidi liberar a condição mais especial que eu já fiz em comemoração ao aniversário do Menino Jesus. Aleluia! Eu vou dar um desconto de quase R$ 300, ou seja, você vai pagar só 12 vezes de R$ 29 ou R$ 297 e vai ganhar 2 anos de acesso ao curso. Mas não é só isso, para quem comprar nessa promoção eu ainda vou dar um bônus exclusivo que eu nunca dei. Porque dessa vez a minha equipe de marketing meio que me obrigou. 3 encontros em grupo comigo no Zoom para tirar dúvidas sobre as aulas, conversar sobre filosofia, sobre os vídeos do canal e sei lá, sobre a vida, sobre o que a gente quiser. Mas para ganhar esse bônus e aproveitar o desconto, você precisa comprar até as 23h59 do dia 23 de dezembro. Então aproveita essa promoção porque, como eu já avisei faz tempo, o preço do curso vai aumentar em 2023 e o tempo de acesso provavelmente vai diminuir, o que faz com que esse desconto seja meio que maior e mais único ainda. E só lembrando que eu dou uma garantia de 7 dias, então você pode comprar, assistir a algumas aulas e ver se gosta do curso. Se não gostar é só pedir o reembolso antes de 7 dias e você recebe o dinheiro de volta na hora. Então clica no link da descrição ou do primeiro comentário fixado e aproveita esse milagre de Natal. Até porque eu só fiz o vídeo pra isso. E ele vai ser excluído no dia 23. E ainda vem muito pela frente.